Boa noite, queridos amigos internautas. É um prazer imenso estar novamente aqui com vocês toda semana. Agora a gente está no horário novo para vocês. Estamos começando por aí, às 21 horas. E aqui, em João Pessoa, Paraíba, nós estamos precisamente às 20 horas. Então, é com muito prazer que nós iniciamos. Uma boa noite a todos. Lembrando a todos que Ismael Maia, aqui do DECOM, está juntamente aí com vocês no chat, para passar todas as informações que vocês queiram passar para a gente, perguntas, questionamentos. E a gente está aqui aguardando para que haja uma interação bem interessante nessa noite. Então, vamos desde já agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui vibrando, né, pelo bem maior que é Jesus nas nossas vidas. E como é importante a presença dele. Ele que nos faz feliz, né, nos renova. Então, diante dessa renovação que a gente está buscando, a gente trouxe para vocês essa noite dois convidados queridos, que estão novamente aqui conosco. Nossa querida Josi Honório, né, que vai participar do evento de Jona de Anjos, vai ser uma das palestrantes, viu? Josi, desde já a gente agradece mais uma vez a tua presença, viu? Na honra da sua presença. E Felipe Rocha, que está aqui novamente com a gente, Felipe. Uma alegria muito grande recebê-lo. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Mais essa oportunidade. Um prazer maravilhoso. Pois é. Então, gente, desde já a gente vai começar a vibrar, né, e pedir a Felipe para a gente fazer uma prece inicial para dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, com a possibilidade de absorvermos informações tão importantes que nos guiarão no nosso caminho para a nossa evolução espiritual. Te pedimos, meu Deus, a orientação dos irmãos que aqui se encontram, para que a reunião de estudo da noite de hoje possa ser proveitosa para vocês que nos assistem. E dessa maneira, damos a reunião do Evangelho da noite de hoje por iniciar. Então, vamos dar início e lembrando que o tema da noite de hoje é muito interessante. Motivos de resignação. Está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. Vamos acompanhar junto conosco nessa vibração. Vamos, assim, esquecer um pouco os nossos problemas, né? Nos afastar um pouco da nossa materialidade, a fim de que a espiritualidade possa estar conosco, vibrando, nos inspirando na noite de hoje. Então, vamos dar início, colocando o slide, se lembrando que hoje quem está aqui com a gente, transmitindo, é Reinaldo Ozan, do nosso departamento de comunicação. Desde já, a gente agradece, né, Reinaldo, tua presença, uma maravilha, uma alegria muito grande. No final, vou deixar os abraços especiais. Então, vamos começar. Primeiro slide. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida, que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, estas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Olha que interessante. A gente começa com a bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos. E o que chama a atenção, Josi e Felipe, é essa alegria que a gente deve ter constantemente.
Pois é, então esse é um ponto, né, que as pessoas me questionam muito, né? E sempre elas têm essa ideia, de uma forma até de uma forma errada, de que o espírito ele gosta de sofrer. Aí logo no começo aqui a gente já consegue notar isso, né? Deveis considerar-vos felizes porque sofreis, né? Então eles pegam ao pé da letra a situação e, de uma certa maneira, né, de forma errada, tendem a interpretar dessa forma, né? E aí surgem vários questionamentos, né? Como é que o cara vai gostar de sofrer? Vai ficar feliz e estar sofrendo, né? Então a gente só passa a entender, através até das próprias palavras de Divaldo, que para que a gente possa compreender da melhor maneira, né, a ideia dos motivos de resignação, esses motivos eles estão alicerçados na lógica da reencarnação. Né? Então só a partir desse momento que a gente começa a perceber, aí a gente vai entender por que o espírito ele fica mais feliz, não entende ou compreende de uma certa maneira os nossos sofrimentos, né? Porque nós sabemos a evolução que vem acarretada, que vem ligada com essa situação, né? E aí aos que não acreditam fica realmente mais difícil de compreender, de entender, e termina por encarar esses sofrimentos, essas aflições, na maioria das vezes como castigo, né? Deixando aí de aproveitar essas possibilidades, né, para a sua própria evolução espiritual. É interessante pegando esse gancho, né, quando o Filipe coloca dessa resignação que está atrelada à reencarnação, porque essa resignação ela dá um sentido de eu ficar conformado, ficar em uma inércia. E na verdade não é essa a proposta da doutrina. É eu compreender por que é que eu estou passando por essas dificuldades ou por esses sofrimentos. E aí eu tenho condições de transformar. Nessa passagem, nessa questão de ser resignado, a gente deve entender eu trabalhar a minha transformação interior. Porque na hora que eu começo a compreender o porquê que estou passando por esses sofrimentos, para que eu possa conquistar, né, subir um degrau nesse processo evolutivo, então eu preciso transformar essas questões, essas atitudes, esses comportamentos, os mau hábitos, né, os vícios, as paixões, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, não ter mais esse sofrimento. Até porque, quando Jesus falava, e aí a questão da interpretação, porque quando a gente interpreta com a visão nossa, e se eu interpreto nessa visão materialista, como se a vida fosse só essa. E para nós, na doutrina espírita, não. Nós temos a visão das várias encarnações. Daí o que nos difere um pouco, é interessante que Freud traz essa questão do sofrimento, né? Nós sofremos e faz parte da vida porque nós somos neuróticos, né? E esse neurótico é porque nós, de alguma forma, nos fixamos em alguma coisa que nos dificulta, que nos deixaram traumas, deixaram desconfortos durante essa infância. Mas para ele não existia as outras vidas. Aí a doutrina já traz essa proposta de nós nos tornarmos melhor, compreendermos, porque nós somos, uma palavra, né, que a gente usa na psicologia, nós nos fixamos em determinados comportamentos. Por isso que nos tornamos neuróticos. Então, se eu tenho essa oportunidade de reconhecer, né, dessa autoanálise, desse autoconhecimento, que a reforma íntima que a doutrina propõe, é esse autoconhecimento, e aí eu começo já a trabalhar para que na outra encarnação eu não traga mais essas dificuldades, ou seja, esses sofrimentos, né? Eu acho que ficou bem explicado, né, Júlia? Vamos passar para o próximo? O homem que sofre assemelha-se a um devedor de arrotada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei, até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor
por suportar toda espécie de privações, para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve, em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Se a gente for olhar só diante da nossa visão material... Fica complicado, o entendimento. Por isso essa necessidade dessa visão de que existe algo mais, de que existe uma vida futura, né? Porque aí eu consigo entender o porquê eu estou sofrendo, né? Porque felicidade completa a gente sabe que nesse mundo aqui não tem como, complicado, né? E entender também que as causas das nossas dores, das nossas aflições, se elas não se encontram, né, nessa vida presente, elas têm uma causa numa vida anterior, né? Mas isso é interessante porque às vezes as pessoas tendem também a jogar tudo para uma vida passada, né? Então passa a vida todinha, essa encarnação todinha, se alimentando de maneira errada, fazendo extravagâncias e adquire uma doença, né? E aí joga lá para a vida passada. Rapaz, eu devo ter feito muita coisa errada na vida passada, né? Eu devo ter sido uma pessoa muito ruim e esquece que o que a gente faz aqui na Terra nesse momento também, né, conta muito, né? A gente culpa muito as pessoas, o outro, a Deus. Justamente. E as dores e as aflições, elas vêm como uma oportunidade de evolução, né? Então toda vez que a gente encarna, Deus nos dá uma possibilidade de tentarmos fazer o certo aquilo que nós fizemos, né, justamente de errado, né? E Kardec ele nos diz também em relação a essa questão das aflições que todos estes fatos que nos acontecem é um convite, para a nossa reflexão. O que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos no caminho certo? Por que nós nos encontramos nessa situação? E agora que o problema surgiu, qual será a minha postura diante dela? Porque a resignação é justamente isso, é a postura diante do problema. Será que Deus é justo? Será que Deus é justo? Então, a gente consegue entender que está tudo ligado, né, José? O entendimento ele fica mais fácil através da doutrina, né? É interessante que essas bem-aventuranças, né, quando Cristo, primeiro discurso público dele, e ele faz bem dialético, né? Porque é um paradoxo. Ele faz bem-aventurados aflitos, né? Que aí vem logo em seguida vem uma consequência. Então, se nós não tivermos essa compreensão, né, dessa vida futura, fica difícil. Como eu tenho que sofrer, e aí ficou muito no nosso... É necessário sofrer? Será? E assim, é como se a gente tivesse que sofrer, muitos, e aí vem as promessas, as punições, né? Porque para eu poder ser feliz. Exatamente. E não é essa a proposta. Isso. Porque se nós ficarmos nessa, não vem a questão da transformação moral. Eu começo a me punir, começo a me sentir culpado, eu começo a prometer, eu começo a barganhar. Mas a minha transformação, que é essa aí, que vai fazer com que eu não sofra mais, eu não tenha aflições, que eu não tenha os conflitos que a vida material traz, que é esse paradoxo entre os valores espirituais e o valor que a matéria nos propõe. Então nós vamos ficar muito nessa resignação e naquele sentido, eu tenho que sofrer, eu mereço, né? Que é muito o discurso do espírita, a gente escuta muito. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. E a gente está copiando um pouco que outras denominações colocam. Eu não aceito. Aí não adianta, né? Então, se eu mereço e não faço nada para transformar, realmente essa... Eu me resignar vem no sentido de eu me conformar, eu aceitar. E não é essa a proposta da doutrina. Isso. É eu compreender que sou um espírito eterno e tenho vidas sucessivas e que eu preciso me melhorar para que eu não sofra mais, eu conquiste o reino dos céus. E tem uma frase de Confúcio que tem muito a ver com o que a gente está dizendo aqui. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Tentar justamente tirar o ensinamento, um aprendizado daquela problemática e direcionar para aquilo que você deseja, né? O problema é se entregar à situação. E não se deixar abater. Vamos para o próximo. Nós estamos aguardando vocês se manifestarem. Vocês aí da Rede Amiga Espírita, conversem conosco, tirem alguma dúvida que vocês queiram compartilhar conosco. A gente está aqui aguardando, viu? Vamos para o próximo. O homem que sofre
Oi, desculpe. Tal o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam, e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmuramos nas aflições, se não as aceitamos com resignação, como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos que recomeçar absolutamente, como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Desculpe. A questão da gente também, muitas vezes a gente aumenta a dor mais do que ela é, né, Josi? E termina se endividando muito mais. A gente começa a reclamar da vida, maldizer, se lamuriar. Aí complica, né, a situação. É interessante quando a gente está falando aqui, o que a doutrina nos traz sobre essa aceitação do sofrimento, é no sentido de analisarmos, e se a gente sabe que tudo que nós estamos, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que eu estou colhendo hoje é aquilo que eu semeei ontem. Então, não é eu parar, sentar, eu mereço, eu errei muito na outra vida, e não fazer nada para transformar esses meus maus hábitos, essas minhas imperfeições. Porque eu estou colhendo hoje, e eu escuto, muitas vezes a pessoa faz assim, mas fulano era tão bom, um bom pai, não bebia, não fumava, e de repente, né, tem um câncer em determinado órgão. E às vezes a gente fica, né, que Deus é esse, né? Mas aí a gente está esquecendo que essa pessoa, ele está sendo bom, ele está mudando, transformando a atitude moral dele, para que ele possa colher isso que ele está sendo hoje, amanhã. E essas consequências que ele está trazendo hoje, desse câncer, é da vida passada. Então ele semeou e está colhendo aqui. Esse bom que a gente vê hoje, o bom pai, o bom marido, o bom amigo, o bom patrão, ele está semeando para colher amanhã. Porque é essa a perspectiva que a doutrina traz, das vidas sucessivas. Então, o que nós estamos fazendo hoje, estamos colhendo amanhã. E o hoje estamos colhendo do ontem. Isso, essa passagem ela nos chama a atenção também para um cuidado para que a gente não venha a contrair mais dívida, né? Então, durante a nossa existência, nós sabemos que nós iremos nos deparar com dores e aflições aí, né? Boa parte dela, né? E aí o que vai contar justamente ao nosso favor é a postura que nós iremos ter frente àquela problemática, né? Que é justamente são os motivos de resignação. E Joana de Ângeles, ela coloca, quando ela fala nessa situação, nessa postura que nós devemos ter, ela cita que nós não devemos se entregar às nossas problemáticas, justamente com isso com o que Josi disse, né? De que tudo aconteça, né? Tem que acontecer mesmo, porque eu errei. Não, a Joana de Ângeles, ela fala de uma resignação dinâmica, onde a gente aceita a nossa problemática, mas aí nós iremos fazer tudo para suportar as nossas provações. Essa é a resignação, né, que nós devemos ter, né? E aí tem justamente essa situação, o contraponto, né? Que se eu me revolto com a minha situação, se eu não tenho essa visão espírita, se eu me revolto com a minha situação, além de perder a oportunidade do aprendizado, né, da evolução espiritual, eu ainda tenho grande chance de contrair mais dívidas, né? E a prova disso, muitas pessoas que fogem das suas dores, das suas aflições, já foi um assunto que nós já debatemos aqui, o próprio suicídio, né? Essa ilusão de fugir das suas dores, das suas aflições,
termine por cometer o suicídio e aí acarretando mais dívidas para a sua encarnação, né? Para as suas futuras encarnações. Eu também lembrei, a questão de você estar numa aflição, eu me lembrei de Paulo. Paulo, São Paulo, né? Mesmo preso, mas ele continuou, né? Isso. Mesmo na dor, ele transformou aquela dor, né, num ato de bondade, né, de perseverança, de transformação. Ele não se deixou abater porque estava, pelo simples fato de estar preso. É interessante essa questão da interpretação, né? O Evangelho de João, como ele diz, o próprio Paulo também é a letra que mata. Porque se nós formos imaginar o que é dor, né? Uma dor psíquica, uma dor física, ela é um sinal de que algo não está bem conosco. Então, se nós começarmos a encarar a dor e o sofrimento como se esse algo não está bem e que eu preciso, né, de ajuda, e aí seja ajuda espiritual, psíquica, física, se é uma dor orgânica, se é uma dor psíquica, aí eu preciso de um profissional, se é uma dor espiritual, que eu vá àquela religião que melhor corresponde à minha necessidade. Então a dor, esse sofrimento, essa aflição que nós estamos chamando, ela é um sinalizador que nós não estamos bem. E imagine se nós não tivéssemos essa dor como uma forma de compreensão desse nosso processo, nós iríamos achar que estava tudo ótimo, bem maravilhoso. Então, como era que nós iríamos promover a nossa transformação moral? Esse autoconhecimento. Porque é o que a grande maioria buscam, as drogas, as bebidas, para aliviar essas dores, esses sofrimentos, e cada vez mais cai a dependência, porque quando passa o efeito, né, ela se torna mais forte ainda, essas dores físicas, psíquicas, né, sofrimentos, como queira chamar. E me lembra um pouco quando Cristo faz, né, essa parábola do semeador. Imagine se a semente tivesse a capacidade de pensar e imaginar que ao ser colocada na terra, como seria o sofrimento ao ser dilacerada para que pudesse ter vida. Né? Então é mais ou menos isso, a gente imaginar que as situações são dolorosas e a gente querer evitar, quando na verdade a gente tem que buscar o fortalecimento, a compreensão daquela situação para que a gente possa florescer, né? Como a semente faz quando está lá recebendo, né, a umidade, a quentura, a gente ainda aperta assim, né, a plantinha para que a semente fique bem colocada e depois possa sair. Então, como você falou, tem tudo a ver com o nosso modo de encarar a vida, não é isso? Uhum. Como você vê a sua situação, a sua aflição? Como você encara? E é interessante, Tereza, porque uma forma, né, de nós percebermos, a gente faz, eu tenho que perceber a vida, e nós percebemos através do intelecto. Por isso que nós temos essa capacidade, um atributo do espírito. Então a percepção, ela se dá pela questão cognitiva, né? Então eu percebo e daí eu trago um outro elemento que é a sensação que eu vou ter através dos meus órgãos de sentido, como é que eu vou captar isso que está acontecendo. Quando eu, através dos meus órgãos de sentido, nessas sensações vêm, eu vou dar a minha impressão. E aí vai ser o sofrimento que eu vou ficar, eu mereço, coitado, né, naquela lamentação, ou eu vou dar uma outra direção. Bem, está acontecendo isso, foi um obstáculo, como é que eu posso fazer para superar? Qual a melhor forma de eu encarar? Como é que eu posso conviver com isso? Porque existem situações que a gente não pode, não depende da minha vontade mudar. Então, como é que eu posso lidar, encarar? E aí é quando encaixa, né, o intelectivo com o emocional, com o sentimento, né? Os dois, as duas asas, né? A sabedoria e você falando de emocional, eu me lembrei que a questão do estresse hoje em dia é tão normal, né? As pessoas, estou estressada.
estou estressada, por favor, né? Eu já não estou para ninguém. Acha de fato uma coisa normal esse tipo de sentimento, mas ninguém nunca para analisar que o estresse é o excesso de ansiedade. Que a ansiedade faz o espírito sofrer, né? Nos faz sofrer. A gente tem que aprender um pouquinho também a parar, né, Josi? Ter um pouquinho de paciência, refletir, para que essa ansiedade não se torne até uma doença no futuro ou venha a provocar danos, né, a nosso corpo e também psicologicamente. Você não chegar ao ponto, pode levar até uma loucura. Isso. Você tem que. Eu conheço muitas pessoas assim. Assim, já o nome dela já é estresse, a pessoa. E acha que ali não, minha gente. Um dia eu falei para minha amiga, minha querida, você. Pare, veja isso, não é normal não. Então, tá bom você ou procurar uma pessoa para lhe ajudar, um psicólogo, mas ler sobre isso, porque o estresse faz você sofrer. Né? Pode levar uma síndrome do pânico, às vezes até um suicídio, porque ele sofre antecipadamente. Então, sem razão de ser, é buscar um sofrimento, sem necessidade nenhuma. São os sinais que José falou, né? De que alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. Por isso que existe essa ideia de que é um convite à reflexão, para saber o que você está fazendo. Você está indo pelo caminho certo? Qual é a sua postura para que você venha a se estressar, ter as aflições? Por aí vai. É interessante quando você traz essa questão da ansiedade, Tereza, porque nós vivemos assim, nós não vivemos no presente, né? É aquela máxima do Cristo, olha os pássaros, né? Porque eles não estão preocupados com o dia da manhã, não é no sentido assim, não tem que se preocupar, não tem que trabalhar, mas nós temos que estar focados no aqui e no agora, no presente, porque a gente sabe que o passado já foi. O futuro ainda vai acontecer. Aí nós começamos a ficar fixados no passado, ou quando eu quero sair desse passado, eu começo a me fixar no futuro, a me preocupar com o que pode acontecer. E eu deixo de viver o aqui e o agora. E esse aqui e agora, quando nós dizemos... Eu acho que uma das grandes questões da humanidade é essa. É uma linha da psicologia, o aqui e o agora. Esse aqui, ele representa a eternidade. É o que nós temos, a eternidade. E o agora é o infinito. Então não tem que a gente estar ou preocupado com o que ainda pode ou vai acontecer. Daí as grandes angústias, né? As grandes ansiedades, porque eu fico ou preocupada com o que vai acontecer e de repente nem acontece, ou eu estou fixada no que já aconteceu. É um pouco a síndrome do retrovisor. A gente só olha para trás, né? O carro está aqui indo para frente, ou eu estou lá na frente, ou então eu estou aqui atrás. E deixo de viver o aqui e o agora. Quer dizer, esse momento que é o eterno, é o que existe de real. Isso aí. Vamos para o próximo. E último. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como um operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens o pagamento dos teus dias de trabalho. A outro, os venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Então, há uns, né, que realmente fizeram de acordo com as leis divinas, né? Vai ter outro tipo de tratamento, né, Josi? Muitas vezes a gente espera tudo e quando chega lá, a maioria das vezes a gente se decepciona. Quer ter o mesmo prestígio que tinha aqui, né? Quer ter o mesmo prestígio que tinha enquanto na Terra, e aí quando chega lá em cima se assusta, né? E só vem mostrar que todas as nossas ações elas ficam travadas, né? Tanto o bem que nós fazemos, o mal, assim também como o bem que nós deixamos de fazer. E ele fala dessa questão das nossas ações, né? Eu fico brincando com o pessoal de que tem um rapaz lá em cima que fica anotando todas as nossas ações. Quando no dia que chegar lá em cima, se a gente passa a inverter as nossas prioridades aqui na Terra, deixa todas as necessidades do espírito em segundo plano e passa a viver pelas necessidades da matéria,
que foram colocadas aí. Chegar lá em cima, o cara está lá anotando e vai perguntar: e aí, Felipe, o que tu fizeste na tua vida? E se eu não tiver feito nada, né, volto com mais uma oportunidade, com mais uma chance, né, de tentar batalhar pela verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual. Fica lembrando, eu estava um diálogo, né, com os alunos, e colocando, dando um exemplo, né, daquela pessoa que chegou para o médico com muitas dores, né, um sofrimento terrível, e vai ao médico. Quando chega o médico faz os exames, né, e tudo, e dá o diagnóstico como uma cirrose hepática. Né? Ele faz o uso abusivo de álcool e passa para ele tomar uma medicação 3 vezes ao dia, fazer caminhadas meia hora todos os dias e mudar, né, alguns hábitos alimentares, tudo. E manda ele retornar com 30 dias. Quando ele retorna, aí o médico pergunta como ele está. Ele diz: continuo na mesma. Saí com muita esperança quando o senhor me disse todas aquelas que ia ficar bom, mas não tive melhor desse. Mas você está tomando a medicação? Ele disse: estou, mas e a caminhada? Também todos os dias, 30 minutos. E a alimentação? Mudei minha alimentação, tirei a carne gordurosa, tarará. Ele disse: mas eu tinha certeza que essa medicação, com essas questões dos maus hábitos alimentares, de algumas questões que o senhor está usando, mas e a bebida alcoólica? Essa eu não deixei. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos, nós buscamos os alívios desse sofrimento, seja na religião, seja na minha psicoterapia, seja numa medicação, com um médico, uma caminhada, no que for. Mas se eu não mudo os hábitos, né, acontece muitas pessoas chegam aflitas à casa espírita, no momento que está recebendo passe, água fluidificada, fazendo o tratamento, está se sentindo bem. Mas o principal, que foi a mudança do que fez com que ela fosse até aquele sofrimento, e aí eu estou colocando aqui o caso do álcool, mas aí eu estou falando, trazendo para as questões morais do nosso comportamento. Então, o que vai acontecer? Eu vou retornar com mais intensidade, porque eu vou contraindo, porque aí eu começo a me revoltar, aí começo a achar que Deus não existe, que Deus é injusto, que o Deus, ele não vai punir A, B ou C, você vai sofrer. Não, a lei está aí. A lei é quem governa, né? É uma manifestação desse Deus. É essa harmonia. Na hora que eu me desarmonizo, não é Deus que está me dando essa aflição, esse sofrimento, mas é eu que estou colhendo aquilo que eu semeei. Na hora que eu começo a ter essa visão que a doutrina nos traz, da lei de causa e efeito, e eu começo a trabalhar para me harmonizar e superar, aí entra a bem-aventurança que o Cristo fala dos aflitos, né? Que será dele o reino do céu, que está dentro de nós. Pois é. Tem um internauta aqui que colocou uma mensagem: resignar-se não é conformar-se. É isso que a gente falou. Jorge Luiz de Souza, ele colocou aqui: creio eu que seria termos a consciência daquilo porque passamos, e que seu efetivo estabelecimento é passageiro. Pois é, tudo é passageiro. E além dessa crença nessa vida futura, precisa também ter a fé, né? De que as coisas irão passar. Futura, tem que ter a certeza. De que a problemática também ela é momentânea, né? Acontece naquela situação. As pessoas não têm paciência, né, de suportar, ou acham que não lembra de recorrer a uma oração, né, de pedir forças ao Pai, à espiritualidade. Lembrar que a gente tem o nosso anjo da guarda. Acredito que todas as religiões pregam dessa companhia espiritual que todos nós temos. Né? É lembrar também desse momento, né, Júlio, de fazer uma oração, para pedir para fortalecer as forças. Né? É você entrar em sintonia, mudar a estação. Porque o grande problema de todos esses sofrimentos, Dori, quando foi falado um pouco aqui, a questão do suicídio, né, que é um sofrimento, a gente não está desconsiderando, é um sofrimento muito grande que a pessoa vivencia, é um sofrimento psíquico, né, imenso. Como
desconstruir, porque quando você entra nesse você falou bem, desconstruir, exatamente. Quando você entra nessa fixação, né, e aí nós da doutrina, nós sabemos que é quando fixamos em uma ideia, nós atraímos, né, os nossos irmãos menos esclarecidos, então esse nosso sofrimento vai se tornar muito maior, porque além desse meu sofrimento eu começo a trazer na mesma vibração outros espíritos que estão em sofrimentos semelhantes ao meu. Exatamente. Então a gente não pode fixar, eu tenho que quebrar essa ideia cristalizada. Então a própria pessoa Terra, ela já começa, né, quem já passa por algumas dificuldades nesse aspecto do sofrimento psíquico, ela já começa a conhecer alguns sinais. Então ela tem que sair de imediato em busca do socorro, porque nós ainda somos seres frágeis, limitados, precisamos dessas, como Joana coloca, dessas muletas ainda, para a gente poder caminhar, se erguer. Então hoje eu estou precisando dessa muleta, eu estou com ela. Amanhã, quando eu me fortalecer, e é essa continuidade que eu vou superando. Então, cada sofrimento, e eu estou trazendo sofrimento aqui, como essa dificuldade, como essa minha vivências de experiências que foram sofridas, traumáticas, né, como queira colocar, é nessa perspectiva que eu vou conseguindo superar. E aí a oração é fenomenal. Se a gente tivesse ideia do poder que a prece tem, a gente estaria com ela seria a nossa eterna muleta. Nós não teríamos. A gente tem que começar a trabalhar isso aí. Tenho certeza que nós nunca estamos desamparados. Né? O pior que seja a nossa aprovação. A doutrina Espírita nos dá essa certeza, né? Justamente. Que a gente tem que ter cuidado com os pensamentos, para que não venha essas más influências. Que eles nos inspiram sempre, né? Diariamente, né? Minuto a minuto. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa também. É interessante quando a gente diz assim, porque quando a gente pensa, é como se fosse uma fotografia, né? Está lá no nosso perispírito. Como nós, por conta da limitação do corpo, a vibração, né? Nós não estamos com todos os órgãos do sentimento, não podemos ver com toda a plenitude. Por isso que nem todos têm essa capacidade. Então é ali que aqueles nossos irmãos menos esclarecidos, como ele está vendo no nosso perispírito, então lá ele começa a emitir os pensamentos, as energias, naquele ponto que é a nossa fragilidade. E aí, como a gente está fixado também naquele ponto, então aquela situação ela vai se tornando uma situação cada vez mais. É como se fosse assim, a gente vai se afogando, e ela vai tomando uma dimensão, né, quando a gente vê, a gente não consegue mais sair. Nós estamos já nas considerações finais. Você quer falar alguma coisa, Felipe? Para complementar? Essa questão a gente está caminhando para o fim. Da postura, né? Eu acho que fica para mim nessa postura, de resignação justamente a postura que nós iremos ter diante dos nossos problemas. Né? Será que nós iremos nos entregar à submissão dos nossos problemas, né? Que tudo aconteça? Ou iremos ter a postura que Joana de Ângeles fala dessa resignação dinâmica? Vamos aceitar a problemática, mas vamos fazer de tudo para que a situação seja modificada. E um ponto importante que Chico também coloca, que não é só sofrer, não é só a questão de sofrer para que haja essa evolução moral e espiritual, né? A nossa evolução moral e espiritual. Até para sofrer precisa saber sofrer. Por quê? Porque a gente precisa extrair dos nossos sofrimentos os ensinamentos necessários para a nossa evolução. Bem lembrado, o aprendizado que vem de todo o sofrimento que a gente passa. E aí, só para finalizar, as pessoas geralmente quando falam da questão vamos dar um exemplo de resignação, sempre tocam no assunto da ostra, que eu acho que calha muito bem, né? Porque a ostra ela é ferida ali, entra alguma coisinha ali na sua membrana, como os nossos problemas, passa aquele tempo ali de resignação, né? E no fim consegue vencer e tem a pérola. Justamente. Aí fica a mensagem. A mensagem da ostra. Se não houvesse aquele sofrimento, aquele arranhãozinho, aquele grãozinho que entra, um pouquinho, nós não iríamos ter essa fabulosa pérola, né? E esse grãozinho
ele é justamente as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, são os acontecimentos, né, os obstáculos da vida. E a gente sai sempre muito mais forte, né? Isso, com certeza. Mais coragem, mais disposição, mais alegria, mais experiente, né, de todos esses momentos. E eu queria deixar só uma mensagenzinha bem rápida para vocês. De Emmanuel: ergue-te. Se caíste, ergue-te e anda. Caminha para a frente. Regressa aos teus deveres e esforça-te a cumpri-los. Ora, pedindo a Deus mais força para a marcha. Muitas vezes a queda é uma lição de vida. Quem cai sente do valor do perdão dos caídos. O futuro te espera. Segue e confia em Deus. Então, meus irmãos, nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram junto conosco e a todos os irmãos que aqui, juntamente com Ismael Maia, aqui pelo chat, compareceram. Um abraço bem grande para todos. Queremos agradecer à Rede Amiga Espírita, a TV FEB, a FEB TV, que está sempre conosco, transmitindo. Um abraço para todos. E também para os irmãozinhos aqui, que participaram, que Ismael já deixou aqui para mim. Marinalva de Santana, né, do Melo, Rio de Janeiro. Quem mais? Cadê? Ismael. Maria Oliveira também, que deixou até um comentário aqui. Mas dá tempo ainda de dizer? Infelizmente não vai dar mais tempo. Maria Oliveira deixou aqui no finalzinho. Abraço para Ale Oliver, Jorge Luiz, Sandra Carla, Fernando e Maria Oliveira, que eu já disse. Então, um abraço para todos. E a gente queria lembrar também que hoje é aniversário do nosso querido João Alves, coordenador do NEP, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, que está aqui junto conosco, juntamente com Ismael, que é o subdiretor do núcleo. Então, a gente queria deixar um abraço bem grande para ele. Ele está aqui junto com a gente. Então, João, tudo de bom para você, muitas felicidades. E o aniversário também da nossa querida do DECOM, Isabela Azevedo, filha do nosso diretor Neto Batista. Um abraço bem grande, minha querida, tudo de bom para você. Todos nós aqui do DECOM, companheiros, desejamos a todos vocês, a João, a Isabela e a todos os aniversariantes de hoje. Fernandinha também, Fernanda Rocha, nossa amiga também que está aniversariando hoje. Um grande abraço para você, querida. Então, vamos partir já para o final e pedir para a Josi fazer. E agradecer a vocês também, mais uma vez, pela presença, querida. Viu? Bom demais estar com vocês. Reinaldo, João, Ismael, todos do DECOM, Federação Espírita Paraibana. E quem eu esqueci, um abraço bem grande, bem apertado, coração e de alma. Então, vamos nos erguer, nos alegrar, muita força, né? E bastante aprendizado e tocar para frente. Né, no caminho da luz, no caminho de Jesus. Vamos para a prece final, Josi. Nos aquietar, harmonizando o nosso pensar e assim elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai de infinita bondade, para que desça sobre todos nós espíritos encarnados e desencarnados deste planeta Terra, para que tenhamos, Pai, a compreensão desse Evangelho de amor, essa boa notícia que foi trazida através do nosso irmão maior, Jesus, para compreendermos a nossa condição de espíritos eternos, mas necessitados de caminharmos em busca da nossa evolução, para lhe tornarmos espíritos de luz, que possamos mentalizar neste momento todos os nossos irmãos que se encontram em guerras, em revoluções externas e naquelas revoluções internas, que possamos fazer em cada um de nós esta micro-revolução interna, para assim, Pai, tornarmos esse planeta
mais harmonioso, mais afetivo, e que possamos respeitar uns aos outros na sua forma de ser, que possamos exercitar a tolerância pelo diferente e assim sentirmos todos irmãos. Que a luz, que a paz, que o amor se faça presente em nossas vidas hoje e sempre. E que possamos nos reunir aqui mais vezes em Teu nome para dialogar sobre esse evangelho de luz e de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Só mais um lembretezinho que eu já ia esquecendo. Agora no mês de novembro, vai ser o mês de novembro especial, o DECOM, juntamente com o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, nós estaremos promovendo o estudo, todas as semanas, nas 4 semanas do mês de novembro, o estudo sobre a introdução e o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Estão todos convidados. Toda a programação já se encontra lá no Facebook e no site.